Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à casa do Dr. Bezerra de Menezes. Gente, hoje nós temos o prazer, né, de receber a nossa amiga Denise. Estão ouvindo aí direito? Não, saiu. Desligou. Será que está fraca? Alô? Ouviu? Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós recebemos aqui a presença da nossa querida amiga Denise, que nos falará no tema o obreiro da última hora. E só avisando para vocês que tá desligando, me presta isso aqui, depois eu te dou, tá? Alô, só avisando que lá fora agora nós temos um monitor, tá? Uma TV que vai estar passando os informativos da casa, que avisávamos no final, né? No término da reunião. Então vai estar lá fora, o pessoal que chegar cedo já pode ir olhando lá e fica por dentro dos avisos, tá bom? Que a casa tem para passar para vocês. Nós vamos fazer o preparo e depois a nossa prece inicial. O preparo de hoje é do livro Alvorada do Reino, psicografado por Chico, por Emmanuel, o servidor da última hora. No estudo da posição daquele trabalhador da última hora, credor de precioso salário, a que se reporta o Evangelho, mentalizemos uma oficina de determinada tarefa a realizar, revelando as diretrizes que lhes governam a experiência. Convocou diversos operários para o serviço em expectação. Os primeiros chegados, quando a manhã surgia promissora, começaram a examinar indefinidamente a obra, discutindo particularidades e nugas, com o menosprezo do tempo. Os segundos trazidos à realização sentiram-se repentinamente cansados, acreditando muito mais na própria indisposição orgânica que no poder de agir que lhes era peculiar. Os terceiros, transportados ao recinto quando o sol avançava, preferiram invariável repouso, à espera de orientação e esclarecimento, como se a oficina lhes não houvesse ofertado previamente o programa de ação. Os demais, conduzidos à casa nas derradeiras horas do dia, estacionaram na queixa e no desânimo, no medo e na distração. Acotovelaram-se todos inutilmente, esquecidos de que o serviço lhes rogava devotamento e consagração. Eis, porém, que nos últimos instantes do dia, o servidor diligente é trazido ao trabalho e atende-o sem discussão. Naturalmente, que a esse o vencimento é mais justo, pelo esforço construtivo que lhe assinalou a presença e lhe marcou a decisão. Conserva contigo o ensinamento do Divino Mestre e não desfaleças. Ao longo de teus passos, aparece no mundo a sementeira do bem, que te pede renúncia e boa vontade, sacrifício e compreensão. Desperta e efetua a obra do amor que te foste chamado, porque o valor da tua existência na carne não será conferido pelos dias longos que desfrutes na terra ou pelos tesouros do corpo e da alma que retenhas contigo, mas sim pela tarefa executada no bem incessante, que te será a coroa de luz na luz da vida real. Emmanuel. Bom, gente, já envolvidos nesse ambiente, nessa psicosfera de amor, vamos, um pensamento elevado ao alto, agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade, por esses momentos aqui, por esse dia.
e que possamos vibrar com um pensamento elevado para a nossa amiga Denise, que veio aqui com muito carinho, com muito amor, passar o fruto dos seus estudos, do seu conhecimento. Então, que ela se sinta envolvida pela espiritualidade amiga e possa passar para a gente, para todos nós, aquilo que veio trazer, e que possamos aproveitar essa oportunidade de absorver o que for melhor para cada um, levando para os nossos lares toda essa luz, toda essa paz, toda essa harmonia que essa espiritualidade amiga veio nos oferecer. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Por favor. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permear os nossos corações nos dias de hoje. Agradeço sempre essa oportunidade de trabalho, né, que é um momento de troca, né, que a gente está sempre aqui estudando e repassando, revisitando o que já foi dito por diversas vezes, mas sempre temos uma forma diferente, um ponto de vista diferente para lidar com algumas questões. Então, sempre que eu sou convidada para trazer um estudo, eu fico sempre achando de que forma nós poderíamos falar ou trazer que fosse abarcar a tudo, que até Emmanuel já antecipou um pouco, né, do ponto de vista que eu pretendo trazer. Mas esse convite, o que seria esse obreiro do Senhor, esse obreiro da última hora? Como é que, se nós, a cada um, que chegamos em determinados lugares, nós nos vemos nessa posição? Que às vezes a gente fala assim, a antiguidade é posto. Realmente, né, para alguns setores, deve ser. Mas especificamente aqui no nosso agrupamento de espíritas ou simpatizantes do espiritismo, como é que nós nos vemos? Nós, creio que a maioria aqui, ou todos, né, acreditem na reencarnação. Você já viu que aqui está um movimento e eu nem estou aí, eu estou aqui falando, nem paro. Mas assim, a gente começa a observar que influência é que nós recebemos dos outros e que influência é que, de alguma medida, nós atingimos aos outros. Então, aqui no Espiritismo, que nós acreditamos na reencarnação, não temos a menor ideia quem aqui é mais novo, quem aqui é mais velho, a não ser na idade cronológica. Quanto tempo temos nessa condição de existência, ou seja, nessa encarnação, cada um de nós, e assim fazendo parâmetros, todos aqui acima dos 20. Para quebrar o galho, né? Hoje multiplicam, mas como espíritos, nós não temos a menor ideia nem de quantas encarnações. Isso é bom, porque algumas coisas que nós fazemos, a gente diz assim, principalmente dos outros. Gente, a pessoa com tanta idade ainda agindo dessa forma, né? Mas às vezes é só a idade cronológica, não houve um amadurecimento. Então, sempre que a gente deparar com alguém agindo de forma que nós achamos que é muito infantilizado ou então regredido, tenhamos paciência, já que Jesus pediu para a gente não julgar, porque às vezes se trata de espíritos ainda muito novos nessa condição. Aí, para começar, né, senão aqui eu vou começar a fazer a palestra falando de outro tema, aí já começa o processo. Espera aí que eu vou acertar. Então, assim, aí nos Obreiros do Senhor, o que nós deparamos? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Aí nós já começamos, mas quando é que vai acontecer isso? Será que é até o final de 2025? Será que é 2030? Pouco importa, nós somos eternos, né? Nós não somos espíritos reencarnantes. Então, mas o que está propondo é que está se chegando o tempo que a gente está começando a amadurecer as ideias e colocá-las em práticas.
Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Que seria essa caridade? A gente aqui já falou algumas vezes, é esse amor em movimento. E sem a gente focar. O que a gente propõe ser caridoso, né? Com quem nós queremos fazer a caridade? Então, às vezes eu digo assim, vamos fazer uma caridade ali, tem a Denise, tadinha, né? Ela fala tanta bobagem, mas vamos fazer uma caridade para ela, vamos fazer uma oração para ela. Mas a gente tem que começar a observar que tipo de caridade nós achamos que estamos fazendo. Que às vezes fazer uma cesta básica, entregar algum necessitado, é extremamente importante. Mas é muito mais fácil a gente dar um prato de comida do que a gente receber. Então, de repente, aquele que se coloca naquela posição de receber aquilo que a gente está chamando de caridade, ele que é o caridoso, que está despertando em nós esses impulsos caridosos. Às vezes a gente passa na rua, nem está aí, tem um morador de rua, mas não tem nenhuma importância. Mas às vezes tem alguém que te chama atenção, que faz você olhar de forma diferente, que faz você à noite pelo menos fazer uma oração, que te chama atenção. E aí nesse momento a gente se pergunta, será que sou eu que estou fazendo a caridade porque eu estou fazendo uma oração para aquele irmão que estava naquela situação? Ou tem que agradecer a ele ter despertado esse meu interesse por ele? Fazer uma ponte de amor, de carinho, de compreensão. E às vezes nós encontramos pessoas tão necessitadas que a gente fala, o governo é o responsável, o outro que é responsável, e nós? Será que nos cabe esse obreiro da última hora? Aí nós vamos começar a observar que não adianta a gente ficar só delegando, que ali se aproximam-se os tempos que a gente vai começar a colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. E de que forma? De forma que cada um de nós tem a sua forma. Cada um de nós terá o seu tempo de amadurecimento. Aí sim começa a parábola, né? Que aí Emmanuel já até adiantou até nas conclusões dele. Mas tudo bem. A gente repete, né? Que quanto mais a gente repete, mais fixa. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então chegou lá, vão lá trabalhar, eu vou te dar 1 denário. Assim ele combinou com o primeiro grupo. Saiu de novo à 3ª hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Aí já viu que combinou algo diferente, o que for razoável. E eles foram. Saindo mais uma vez, a hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram disseram eles, que ninguém os assalariou. Ele então lhes disse, ide vós também para a minha vinha. Ou seja, esses que estavam sem fazer nada na praça, que não estavam sendo assalariados, ele justificou porque não tinha ido, ninguém tinha chamado. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aí entramos nós. Às vezes, como eu estava falando do tempo que nós temos de existência e como espíritos, às vezes chega alguém novo
aqui na nossa casa e nas casas espíritas. E aí a pessoa tem o hábito de dizer assim, eu sou novo, eu não tenho que assumir muito compromisso porque eu não sei nem ligar esse montão de aparelho aqui, né? Que esse curso que a gente tem que fazer aqui, que ficamos nós dois aqui batendo cabeça. Então, dois extremamente tecnólogos, mas a gente conseguiu, ainda vibrou, porque conseguiu colocar um slide. Opa. Já conseguimos ligar o ar. Pois é, ainda ligou o ar. Olha que maravilha. Olha quanta evolução, quanto movimento, micros movimentos. Mas nós conseguimos. Aí é onde eu quero chegar. Às vezes a pessoa chega aqui, não sei, mas será que eu não sei? Eu já não posso me candidatar a alguma coisa? Nem que seja abrir a porta, tomar uma iniciativa? Ou eu vou ficar igual os primeiros trabalhadores, não sei, sentado, como Emmanuel nos disse, sentado esperando que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Trabalhador de última hora, se somos reencarnantes, nós já sabemos o que temos que fazer. O que nos cabe é pegar, colocar a mão na massa. É se candidatar mas tem um saco de batatas para serem descascado. Me dá isso aqui, eu vou descascar. Isso os trabalhadores da última hora fizeram. Eles chegaram, o que eu tenho que fazer? Os primeiros ficaram de papo. Quanto será que nós vamos ganhar? Tá um calor, né? Tá cheio, tá calor, tá frio. Mas os últimos chegaram metendo a mão na massa, sem saber, sem se preocupar do certo e do errado. E será que eu fiz certo? Às vezes a gente fica engessado porque a gente não quer errar. Mas, gente, quando nós éramos criancinha, a gente levantava, caía, levantava, né? Até que a gente consegue andar, porque a gente não desistiu. E por que quando a gente erra, errei? Afinal de contas, eu não podia ter errado, mas eu não sabia, eu tive que fazer uma escolha. Se eu soubesse do resultado, eu não teria feito aquela escolha. Mas o resultado só vem quando eu me arrisco. Aí, no final, ao invés de eu mal dizer o resultado, eu tenho que bem dizer o aprendizado que aquele resultado me deu. Aí, cada um de nós vamos falar assim, tu não sabe o que eu escolhi. Mas aprendeu. Mas eu repeti, é porque não aprendeu. Simples assim. Quanto mais a gente repete, é porque a gente só não aprendeu. Quando a gente aprende, a gente elabora. Elaborou, não repete mais. Olha que espetáculo. Por que a gente precisa reencarnar? É chegar das horas. O primeiro slide falou, né? Mas já chegou a hora? Não, então a gente vai reencarnar. A gente ainda não conseguiu aprender tudo. E o que é esse tudo? Não faço a menor ideia. Aquele que souber me avisa. Voltando aqui, aproximando-se então os que só o 10ª hora haviam chegado, receberam o denário cada um. Ou seja, a proposta que ele fez aos primeiros. Lembra? Se vocês vão lá na minha vinha, eu vou dar um denário. Os últimos que chegaram, descascaram batata, lavaram o banheiro, começaram a se movimentar no centro espírita, tá aí, vai receber o denário. Aqueles que chegaram, mas aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um copo d'água? O que eu tenho que fazer? Eu não fiz porque eu não sei? Aí, vamos ver. Assim vai até o final da história. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Afinal de contas, chegaram mais cedo. Mas, porém, receberam apenas um denário cada um. O combinado. Recebendo, queixaram-se ao pai de família dizendo, estes últimos... A pessoa nem trabalha, né? Que ela fica de olho no que o outro está fazendo. Olha só. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Ainda marcaram o tempo que o outro chegou. Olha que é o popular. O fofoqueiro. O fofoqueiro não faz nada. O fofoqueiro só se preocupa com o quintal ali. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. E lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Sério? O dono da vinha teve que ouvir isso. O tempo que a pessoa estava preocupada que o outro estava 1 hora ali e descasca a batata e lava banheiro e recebe aqui. O que eu faço mais, gente? Meu nome é trabalho.
Não, o outro estava preocupado só com o pagamento. Respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não combinaste comigo receber um denário pelo teu dia? Esse tinha sido combinado. Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Nós vamos ver no decorrer que a gente esquece pequenas coisinhas. Eu vou adiantar que vou e volto. Mas assim, se eu perguntar aqui, o que é manga? Acredito que a maioria vai pensar fruta, né? Delícia, no suco. Mas pode ser manga de camisa, manga de casaco, manga de paletó. Então, se eu falar só manga, teoricamente, eu tenho que me explicar o que significa isso. Ao invés desse estrupiado que se sentiu enganado ou lesado, perguntar ao dono da vinha: qual foi o seu critério? Não. Eu vou receber a mesma coisa que aqueles que trabalharam 1 hora. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí nós vamos começar a imaginar que tipo de espírito, que na nossa fã, que nós temos razão, o cara que começou a trabalhar desde cedo, ele não está coberto de razão de perguntar, só que ele não perguntou qual foi o critério que o dono da vinha achou. É um manga. Falou em manga, ele pensou só em fruta, esquecendo que tinha outro tipo de manga a levar em consideração. Aí ele vai, assim, aí com o tipo de espírito, com a nossa invigilância, é que nos influencia a deixar esses impulsos a dominar a cada um de nós, na fala, na ação, no agir. E aí, Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, 457, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos responderam: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Ou seja, aquelas criaturas que começaram a trabalhar desde cedo já tinham uma tendência: eu vou chegar cedo, mas eu vou ficar mais no falatório, no blá blá blá, nas distrações, esquecendo para que eu fui contratado, para que aquela criatura tinha sido solicitada. Por que isso acontece? Será que são as nossas distrações? Kardec, também muito sábio, né, na codificação, no Livro dos Médiuns, ele diz que todos nós, de alguma forma, na questão 159, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao ser humano, não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Ou seja, a partir daqui nós vamos considerar que todos nós somos médios. E todos nós, como somos médios, nós influenciamos e somos influenciados o tempo inteiro. Então, muitas das vezes, as nossas ações não são só as nossas escolhas, há uma influência. Até que ponto esse trabalhador que foi cobrado do dono da venda, a forma como ele cobrou, não teve uma influência oculta incentivando que ele se expusesse? Que muita gente ia ficar aborrecido, puxa, mas ia falar pela arrasta-manco, né? Assim, pelo corredor. Cara, foi injusto. Não ia na cara do chefe, do dono da vinha. Esse teve coragem de chegar lá e se expor. Será que ele estava sozinho ou sofreu alguma influência? Na introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho, os espíritos verdadeiramente ponderados, eu acho essa parte aqui fantástica. Se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca
nunca a resolvem de modo absoluto, ou seja, nunca tem essa impulsão. Se os espíritos que eles têm discernimento, eles não têm ideia do que nós podemos fazer com as informações que nos chegam, eles ocultam. Quanto tempo é que nós vamos evoluir? Isso o espírito evoluído não nos fala. Mas aqueles perturbadinhos iguais a nós, capaz de dar uma data. E aí nós começamos a ficar ansiosos, achando que essa data realmente vai acontecer. É um espírito desencarnado. Se ele é desencarnado, ele sabe. E a gente esquece que não é porque desencarnou virou santo. Ele desencarnou, continua estropiado igual a gente, exercitando, trabalhando, se esforçando para se melhorar. Então eles declaram que apenas a tratam do ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação, ou seja, nos permite ter as nossas experiências, seja elas positivas ou dificultosas. Vocês viram que eu não falei negativa, porque o objetivo é a nossa evolução e os nossos erros temos que encará-los como oportunidades de aprendizado. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Eu trouxe até essa repetição porque a gente começa a ficar, que impulsão é essa? Mas nós temos que respeitar o ponto de vista desse trabalhador que se expôs. O que nós estamos questionando é que será que ele realmente estava sozinho nesse processo? Por esta sentença, se fossem cegos, isso muitos dos chamados ainda no Evangelho, se fossem cegos, não terias pecados. Lembra que eu falei que ele, ao invés de trabalhar, ele estava mais preocupado com o colega que tinha chegado e trabalhado 1 hora? Pois é, se ele fosse cego, se ele fosse surdo, se fosse mudo, ele estaria ali na função que ele determinava. Mas ele estava o tempo todo olhando para o outro e, de alguma medida, valorizando até mais o outro do que a si mesmo, achando que o outro estava fazendo ou deixando de fazer, enquanto ele, enquanto estava observando, não estava fazendo o que lhe cabia. Então Jesus fala, se fosse cego, não terias pecados. Que Jesus significa que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ou seja, enquanto eu estou apontando algo que o outro está fazendo, eu estou esquecendo de me melhorar. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá ainda hoje. E aí a gente coloca, se ainda hoje esse processo ocorre, em que momento é que eu estou nesta posição de estar observando mais a carreira alheia do que a minha? Como é que eu entro, eu observo o meu autoconhecimento? Como é que eu me enxergo em um período da minha vida? Será que eu estou melhor? Será que eu estou pior? O que eu estou fazendo para ser grato a essa oportunidade reencarnacionista? Aí eu pergunto, será que o ambiente influencia esse processo de nós fazermos nossas escolhas? Será que esse comportamento, de alguma medida, nos influencia no sentido da gente esquecer o que realmente o que nos cabe? Gente, aqui a tecnologia, ela é ótima. Nós levamos uma surra, né? Aqui inicialmente, já dito, mas a gente está aqui, é bacana. Eu creio que o pessoal está gravando e alguém vai ver esse estudo, mas nós não estamos criticando a tecnologia, mas o uso que nós fazemos nela, o excesso que nós fazemos, a nossa dependência, as nossas limitações. Tem pessoas que esquecem do olho no olho, do tomar café com suas famílias. Tem pessoas que vivem em um quarto e para se comunicar com o pai ou a mãe, manda zap dentro de casa. Por quê? Porque sair, levantar, fazer um exercício, dizer para a perna, que bom perna, que você tem função, não, está tão
acomodada, habituada a esse cenário, que esquece até que tem perna. Perna não fala, não reclama, tadinha, só dói, né? Será que esse ambiente nos influencia? Então nós temos também a natureza como algo inspiratório, que a gente pode olhar e ver o que nós precisamos fazer. Qualidades na Prática Mediúnica é um livro que Manuel Filomeno de Miranda trouxe e aconselho a todos os médiuns, que é muito interessante a forma como ele aborda a nossa postura como médium, seja ostensivo ou não. E nela pergunta assim: constitui-se indício de evolução espiritual a presença da mediunidade ostensiva? Porque quando o médium diz que ele é um médium ostensivo, quem não é tende a achar que a ostensividade realmente é mais evoluído. A pessoa percebe o espírito. Kardec diz que, de alguma forma, sentimos um arrepio, sentimos um pensamento, alguma coisa, todos somos médios. Então, a ostensividade, ela é gradativa. Tem pessoas que têm uma sensibilidade que vai longe, outros o olfato, outros a sensação corporal, enfim. Mas isso realmente é uma evolução? O espírito mais evoluído, ele tende a ser um médium ostensivo? Não é sintoma de evolução. Isso já arrasa com a gente, né? Poxa, não é sintoma de evolução. Ou seja, é ostensivo ou não ostensivo, o processo evolutivo a cada um as suas obras. Quando a consciência lhe identifica a finalidade e resolve-se por incorporá-lo ao seu cotidiano, surgem possibilidades imensas de realização e crescimento. Ou seja, quando você entende que você, sendo médium, você tende a influenciar outras pessoas, assim como ser influenciado, é importante que nós procuremos fazer algo que seja lógico no pensar, no falar, no agir. E aí vem um quarto, que é no sentir. Mas graças a Deus a gente tem aquela pessoa, né? Aquela na família. Natal está chegando e a gente já começa. Que bom que eu vou encontrá-la, porque vai despertar, lembra os impulsos caridosos? Vai despertar esses impulsos generosos em mim, para lembrar que Jesus pediu: ame ao outro como a si mesmo. E graças a Deus, todos nós, na nossa família, tem alguém para exercitar essa caridade. Então, nós, quando temos essa consciência, não dá para a gente dizer, como eu não sou médium ostensivo, estou safo. Não, não está safo. Todos nós passamos pelo mesmo processo. Livro dos Espíritos, 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Nós nos achamos maravilhosos. E somos, tá? É bom que a gente olhe e fale: não, eu consegui até aqui o que eu consegui. Sei que eu não sou perfeito, mas que eu estou a caminho, isso é bom. Mas por que esses espíritos imperfeitos ficam me induzindo? É uma pessoa tão bacaninha, né? E aí, os espíritos, para que sofrais como eles sofrem. Ou seja, aquela pessoa da família que eu vou encontrar no Natal, se começar a me perturbar, eu tenho que lembrar disso, gente. Para que sofrais como eles sofrem. Eu não tenho que entrar na sintonia dele. Às vezes a gente dá aquele bom dia, eu sempre repito alguns exemplos em palestra, não é assim, o vizinho, aquele vizinho mal-humorado, ele já é mal-humorado, aí a gente vai estudando o evangelho e fala: não, eu acordo bem-humorada, então eu vou dar um pouquinho do meu humor para aquela criatura melhorar o dia dela, né? Aí eu vou: bom dia. Aí a pessoa, aí eu saio arrasada. Caraca, eu me abri para a criatura e a criatura sequer respondeu um bom dia. Sério isso? Por que ele te contaminou e você não a ele? Porque ele tem o mau humor dele crônico. Só que nós também temos o nosso. Mas eu não preciso dar vazão ao meu mau humor quando encontro com ele. Será que ele está despertando esse meu mau humor? Ou eu vou me incorporar para dar a ele aquilo que eu acho importante?
E isso lhes diminui o sofrimento? Ainda tem isso, mas esses espíritos me influenciam ao mal, vai diminuir o sofrimento deles? Ele diz, não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres infelizes. Eu não sei se vocês aqui sabem da história da inveja, mas a inveja, ela é uma história grega. E a inveja é o seguinte, são duas pessoas muito amigas mesmo, aquelas de confidenciar uma para outra, tudo que eu faço, outra faz. Eu vou dar o exemplo de dois amigos, porque tudo a gente joga para as mulheres, né? Então, dois amigos muito fiéis. E até que um dia eles estavam caminhando numa estrada e de repente, pum, surgiu um gênio. Aí o gênio fala assim para eles, tudo que um pedir, eu vou dar em dobro para o outro. Aí eles ficaram se entreolhando, muito amigos, ok. Foi no primeiro. O que queres que eu faça? Aí a criatura falou, eu quero um caminhão de dinheiro. Aí o gênio, você entendeu que o que você pediu eu vou dar o dobro para ele? Eu falei, sim, entendi, é o que eu quero. O gênio foi, deu para ele. Tá. Um caminhão de dinheiro para um e 2 caminhões de dinheiro para outro. Eu vou pedir a cada um de vocês para pensar que se vocês fossem essa outra pessoa, o que vocês pediriam? Não precisem falar que cada um tem esse pedido. E como nós somos lógica, a gente tem um pedido assim rápido. Todo mundo pensa rápido, né? Ou então, Denise, depois eu te respondo. Não tem problema. Mas vocês não imaginam o que esse outro pediu. Quando o gênio insistiu, o que queres que eu faça? Aí ele pediu, fure um olho. Fure um olho. Esse é o invejoso. O invejoso não se contenta em tirar o que você quer. Ele não se contenta em ter o que você quer. Ele quer te aniquilar. O invejoso é aquele fura-olho. O invejoso é aquele que ele não se satisfaz, porque, caramba, você é meu amigo, você conseguiu, pô, que legal. Se você conseguiu, eu também posso conseguir. Isso é a cobiça, mas eu também posso conseguir. Mas o invejoso não, ele quer tirar o que você conquistou. E aí a gente pergunta, vamos voltar, né? Vamos voltar aqui à pergunta de Kardec. É isso que eles diminuem os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Olha o fura-olho aí. E quantas vezes nós nos damos conta de quantos fura-olhos temos na vida? Cuidado com o que pedes, hein? Que possa ser que tenha algum gênio escutando o seu pedido. Meu amigo, não te cause dano algum. Não combinaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que é teu, o que te pertence e vai-te. Aí o dono da vinha chega e fala, toma e vai-te. Ou seja, nem volte mais. Mas olha a vergonha que isso nos causa. A vergonha também é uma outra história que diz que quando nós somos descobertos, quando nós somos pegos em um erro, aí a vergonha brota. Nesse momento que a vergonha desperta, imagine você retomar aquele lugar, apesar de você ter reconhecido que teve um impulso. O tempo todo eu quero que vocês analisem, quem será que de alguma medida impulsionou esse trabalhador a perguntar o que ele perguntou ao dono da vinha? No Livro dos Espíritos, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Ou seja, quando nós estivermos com aquela certeza, com super certeza, eu vou chegar perto da pessoa, eu vou falar e acontecer, é importante que nós paremos e falamos, quem está me induzindo? Quem é que está incentivando? A quem eu vou agradar? Como é que eu vou saber se o espírito é bom ou se o espírito é mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos distinguir. Então você vê que nesse processo nós não somos marionetes, porque nós favorecemos a uns do que a outros. Aqui na verdade tem um vídeo muito interessante, quem puder ver no YouTube,
A colher grande, o cabo da colher grande, alguma coisa nesse sentido. Aqui eu trouxe uma ilustração. Porque qual é o nosso objetivo, o objetivo da vida? É termos algo nesse sentido. É uma sopa, né? um caldeirão cheio de sopas, e sopas com as nossas necessidades, tanto físicas como psíquicas, e cada um poder ter, porque aqui está um caldeirão cheio e quente, cada um poder ter a sua colher. Mas como tomá-las? Também dizem que isso que aconteceu em um determinado lugar, e à medida que o pessoal queria tomar a colher, ele não conseguia, porque a colher tinha um cabo muito grande. Aí começaram muitos, até para diferenciar o que é o céu, o que é o inferno. A gente vai falar o que é um lugar harmônico e um lugar desarmônico. O lugar desarmônico, quando as pessoas são muito egoístas, elas querem tomar sopa, afinal de contas elas vão ficar mais nutritivas, mais sábias. Aí começa, mas o cabo da colher as impede. Até que chega um determinado momento em que eles começam a descobrir que cada um poderia dar a sopa para o outro. E o outro daria a sopa para esse que iniciou. Então, por que o cabo grande? Você não se serviria da sopa com a colher que estava em suas mãos, mas você era servido pela colher que estava nas mãos do outro. Então, ao invés de desenvolver uma competição, quem vai ganhar mais, quem vai se nutrir mais, se desenvolve uma colaboração. Entre os participantes, todos começam para sobreviver à gincana, um tem a necessidade de alimentar o outro, porque o tamanho da colher não lhe impede de você se alimentar. O médio que reflete o pensamento social, porque isso também é algo que nos vai e vem, e a gente é influenciado todo o tempo, eu estou dizendo, por quem? Porque tem espíritos superiores que também, por ilustração, tá? Eu vou falar subir e descer, porque a gente não tem a menor ideia, porque as influências, elas podem ser assim circulares, né? Mas os médios que refletem o pensamento social, nos tribunais da justiça terrena, ignorando a sua posição de medianeiro entre as forças do bem e o mundo dos homens, pode ser um pobre obsidiado pelas mentes vigorosas e vingadoras da erraticidade inferior. Nessa parte, o que nós já vimos, será que de alguma medida, aquele que chegou para reivindicar o valor que deveria ter sido a maior, e ele terminou achando que deveria receber, que foi injusto, receber a mesma quantidade dos últimos? Será que ele não foi um processo obsessivo? Que naquele momento ele não se percebeu? Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Será que nós vamos realmente algum dia conseguir se desfazer, não na sua totalidade, mas priorizar o que nós aprendemos de uma forma que não tem preço? O que não tem preço tem valor. E priorizar algo que nos nutra para a nossa evolução espiritual. Por exemplo, quando a gente faz uma oração, que também está lá no Evangelho, saber pedir, pedir e obtereis, para que nós possamos ter discernimento. Será que o discernimento é algo que entra nas nossas orações? Porque às vezes a gente está tão focado, eu quero passar numa prova, eu quero fazer isso ou aquilo, esquecendo que o discernimento vai fazer com que você compreenda quem está lhe influenciando. E aqui Kardec fala, será que o Espiritismo vai ter condições em algum momento de fazer com que as pessoas priorizem deixando as coisas materiais de lado? E os espíritos falaram, as ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente vestígios do velho mundo. Mas assim, nós podemos ser as futuras gerações. Hoje nós estamos lidando com algumas coisas que devemos escolher, mas que no futuro nós estamos aqui também para provar das nossas escolhas.
Como? No processo de reencarnação, encarnação. Reencarna e desencarna. Aí a gente fala assim, mas Denise, mas no momento da morte é tão sofrido, né? A gente perder alguém. Mas será que a gente perde alguém? Ou a gente dá um até logo, que daqui a pouco a gente se encontra que esse alguém foi por uma outra condição de existência? Porque quando eu durmo, na maioria das vezes, eu sonho com esse ente querido. E eu lido com ele. O que me impede de trazer essa informação? Será que é o meu apego a essa matéria, a essa condição de existência? Ao invés de eu ampliar a minha capacidade de compreensão para saber o que existe lá, eu fico presa aqui. E aqui fica essa ligação, o que eu estava falando das influências. Quem será que o tempo todo nos influencia? Pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Isso também eu achei essa pergunta fantástica. Por que eu posso fazer para esses estrupiados não me atingirem? Já que eu me acho tão maravilhosa, por que esses estrupiados ficam o tempo todo, de alguma forma, me induzindo? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, e aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. E aí a gente vai falar do desejo. O nosso desejo é algo que não tem uma materialidade. Os budistas até trazem a fluidez, né, a inexistência até do próprio ser. Mas a gente vê que o nosso desejo, ele é tão fluido que hoje, qual é o nosso desejo? Nosso desejo é até que algum time aí que está jogando, né, que seja campeão, eu nem vou falar nada sobre isso, porque, né, aí assim, um é verde, o outro é vermelho, enfim, é uma loucura. Mas aí, qual é o nosso desejo? Aí daqui a pouco vem um resultado, o desejo já é outro, gente. Aí o desejo muda, né? O desejo é, Denise, para de falar, porque acaba logo essa palestra, que eu tenho que correr para assistir. Eu estou aqui como despertando em você um impulso caridoso para eu assistir essa disputa tão empolgante. Tem outros que falam, meu time não está nessa pegada, tomara que não seja um carioca. Outro fala, não, por ser carioca, enfim, a gente está nessa pegada assim, mas aí a gente começa a colocar, esses são os nossos desejos. Então logo vem o resultado, 8 horas todo mundo, 8, 9 horas, acho que 8 horas. Fura olho. Hã? 8h30, 8h30. Aí, bom, acabou se não tiver prorrogação, tô certa? É um louco lá de casa que me ensinou isso, mas tudo bem. Aí, até 8h30, todo mundo já sabe esse resultado enlouquecido que tá aí a cidade toda. Mas, qual o desejo mesmo que eu falei? O desejo é pelo resultado. E aí? Aí muda. Não, agora eu tenho outro desejo. Meu desejo agora é... Aí cada um tem o seu desejo. Aí assim que eu atinjo aquilo, qual é o meu desejo? Então o desejo é fugitivo. O desejo não é algo que a gente consiga palpar. O desejo é algo que não nos completa. Parece aquela brincadeirinha, né? Nos ajuda a ter pulsão de vida. Mas a realização do desejo, sinto muito, só quando a gente desencarnar. Até lá, a gente corre atrás do desejo, eles vão mudando de comportamento. Meu amigo, eu sei qual é o resultado que você gostaria de ter, mas depois o seu desejo também muda. Acho que tem outros também, né? Mas vamos lá, vamos parar aqui com os jogos. O médium pode ser um meio para sanar os processos obsessivos, porque isso também, apesar da brincadeira, lá em casa eu estava falando, isso parece uma histeria coletiva, né? Será que esse povo todo está obsidiado? Quem é que está incentivando essa galera, esse flamor todo? Será que só são os encarnados, um influenciando o outro? Aí, vambora! Não, assim. Mas na hora que tu olha assim, tu fala, parece que não está sozinho, mas tá bom. Mas imagine um conjunto de pessoas que não estão sozinhas. Mas uma mediunidade pode ser um meio para sanar o processo obsessivo? A mediunidade constitui meio para evitar, corrigir e sanar os processos obsessivos quando exercita
quando exercida com espírito de caridade, de novo. Se eu tiver a intenção de, olha o desejo, eu não vou conseguir ser tão caridoso e ter a minha mediunidade exercida da forma como eu gostaria. Por que isso? Porque a mediunidade exercida de forma sem propósito, sem um foco, porém, para que eu possa me aprimorar, mas para que é uma ferramenta para a minha evolução, aí corre o risco de eu ser um bom trabalhador da última hora. O estudo dará diretriz, oferecendo métodos de controle e disciplina psíquica, enquanto a atitude concederá renovação íntima e conquista de valores morais. Esses valores morais tendem a mudar. A gente começa a priorizar algumas coisas. Eu sei que alguns aqui estão ansiosos, mesmo a brincadeira aqui, de terminar a palestra, mas mesmo assim ainda priorizaram estar aqui, para depois estar lá curtindo, né? Lá os jogos, mas tudo bem. Quem sabe. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Isso também é uma preocupação, porque você vê que não posso deixar tudo na mão do outro. De novo, eu não sou uma marionete, não uma caixa que alguém chega aqui, influencia e vai. Como é que eu posso? Praticando bem. Aí vem, que tipo de bem? É o bem que eu entendo. Ah, mas o bem que você entende é o bem que Jesus entendia? Sinto muito, eu vou ter que pedir Jesus, reencarne aí, meu caro. Vou numa mesa mediúnica, Jesus, espero que seja você esse que eu estou chamando. Não é um Jesus qualquer. Para me dizer a caridade de Jesus, mas eu também posso ter a minha caridade e todas as vezes que eu fizer algo para alguém, é isso que eu consigo. É importante que eu tenha isso em mente. É isso que eu consigo. Ah, mas o meu vizinho dá um caminhão de dinheiro lá para outro lugar. Ah, mas que bom. Eu não quero saber do meu vizinho. Eu quero saber do que eu consigo. É isso que eu consigo? Ah, é bom ou é ruim? Ah, também é questão de valores, cada um sabe o seu. Mas está aqui. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Ou seja, nós podemos cansar esses espíritos. De que forma? Fazendo aquilo que nós achamos que é o bem. Ah, mas é o bem para o outro? É o bem para mim. Evangelho, Kardec, ele traz essa recomendação para todos nós que somos espíritas. E às vezes a gente fica num esforço de querer melhorar e a gente não consegue, fica tão focado com o resultado que a gente desenvolve uma ansiedade pelo resultado, esquecendo a trajetória. A caminhada, ela é muito mais valiosa do que a linha de chegada. De novo, o desejo. Eu desejo chegar, eu cheguei, o que eu faço? E ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Aí, outra coisa importante, através do autoconhecimento, é importante que a gente observe as dificuldades que nós temos, que essas dificuldades fazem com que a gente olhe com carinho para trabalhar. Ah, eu tenho um defeito. Gente, quem é que consegue consertar alguma coisa? Agora, eu tenho uma dificuldade. Na dificuldade, eu vou olhá-la com carinho e ver o quanto eu consigo me desvencilhar daquele, de um ponto de vista diferente daquele que me aprisiona. A partir daqui eu queria trazer para vocês um poema de um poeta que eu gosto muito. Eu acho que muitos aqui conhecem, que ele traz nessa poesia algo que eu falo sobre a mediunidade. O que é a mediunidade? Esse autor Sei lá Mangueira, é um samba que Paulinho da Viola fez para Mangueira.
E como eu falei da manga, que pode ser manga da camisa, manga do casaco, e mangueira a gente vai entender como mediunidade. Paulinho diz o seguinte: vista-se do alto, mas parece o céu no chão. Sei lá. Em mediunidade a poesia, feito o mar, se alastrou. E a beleza do lugar. Para se entender, tem que se achar. Que a vida não é só isso que se vê. É um pouco mais. E os olhos não conseguem perceber. E as mãos não ousam tocar. Os pés recusam pisar. Sei lá, não sei. Sei lá, não sei. Não sei se toda a beleza de que lhes falo sai tão somente do meu coração. Em mediunidade, a poesia não sobe, desce constante. Os nossos mentores estão o tempo todo nos incentivando. Anda descalço, ensinando um modo novo da gente de viver, de cantar, de sonhar e de sofrer. Sei lá, não sei. Sei lá, não sei não. A mediunidade é tão grande que nem cabe explicação. Muito obrigada. Bom, gente, agradecendo a presença aqui da nossa amiga Denise, vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, convidando a todos a permanecerem sentados em seus lugares para tomarem o passe, convidando os passistas para dar o passe. Deixa eu só botar. Deixa eu ver se está. Pode continuar. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Com um pensamento elevado ao alto, nesse ambiente que já foi preparado desde cedo por essa espiritualidade amiga, para nos receber, estejamos abertos para que essa luz que vem do alto, toda essa paz, toda essa harmonia possa nos envolver a todos, trazendo força, entendimento para as nossas dúvidas, que possamos ser instrumentos nessa seara do bem do nosso Mestre amado Jesus, nos colocando como bons trabalhadores, como foi falado essa noite, na última hora. Estejamos à disposição, estejamos atentos às oportunidades que Deus coloca em nossos caminhos de sermos úteis, de poder servir. Então, que ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar essa paz, essa harmonia, essas boas palavras da nossa amiga Denise, possa fazer parte daquilo que podemos fazer de bom para cada um de nós. Então, que possamos pensar agora, nesse momento também, naquelas pessoas do qual colocamos os nomes nas caixinhas de prece lá fora, encarnados e desencarnados. Também que cada um deles receba esse carinho, receba esse amor. Possamos retornar aos nossos lares, levando toda a luz, toda a paz, toda a harmonia desse ambiente. A todos que ficaram nos seus lares, também recebam essa luz, esse carinho. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, como sempre, como já tinha avisado no início, né, os avisos, né, se encontram agora na televisão que fica lá fora, tá? Nós temos também no dia 6 de dezembro, só para reforçar, tá? Às 18 horas, após a reunião pública, acontecerá a nossa confraternização de Natal. Estão todos convidados. Tragam aqueles que puderem e quiserem trazer um prato de doce ou salgado para a gente fazer a nossa confraternização. Teremos também um amigo oculto, quem deseja participar pode trazer um presente unissex ou então pode comprar na nossa livraria, tá bom? Como sempre fazemos aqui no término das nossas reuniões, fazemos um sorteio de 3 livros. Mas eu não perguntei no início, vou perguntar agora. Alguém tenha vindo na casa pela primeira vez hoje? Foi? Primeira vez. Então você já tem o teu livro garantido lá, tá? Na livraria, depois você passa lá e pega lá, na livraria. Denise, 2 números de 1 a 99. 3. Número 3. Aí. 10. 10. 10. Outro. 20. 20. Ai, gente! Maria da mulher. Tá vendo todo Estou mundo? precisando ler. A hora do trabalhador de última hora, hein? Não Então- tô aqui. Então é 40. 40. Ai! Então, gente. Ela quer? Quer. Não, então ela recebeu também lá. Então já tem 2, 3. Tá tudo certo, então. Todos que receberam, que foram contemplados, por favor, passem na livraria. Boa leitura para vocês e uma boa semana, tá? Vão com Deus. Deus abençoe a todos. A paz. Meu querido, olha, foi pontual, hein? Casa. Boa sorte. Boa sorte, né? Agora que eu tô vendo. Boa sorte, Ronaldo. Eu tava falando, acabei soltando aqui pra você falar assim.